Vamos nos tranquilizar, nos acalmar, nos envolver com os melhores sentimentos que tivemos ao longo do dia, ao longo da semana. Possamos trazer toda a gratidão de tudo que aconteceu, das coisas boas. Oferecendo uma verdadeira conexão com a nossa luz. Com a nossa luz mais intensa, com a nossa luz mais verdadeira. Essa luz que nos impulsiona, essa luz que nos faz acreditar nessa conexão, nessa comunicação constante com o plano maior. O motivo pelo qual nos reunimos toda quarta-feira. Para aprimorarmos, para estudarmos, para entendermos cada vez mais a importância dessa conexão, dessa ligação com esses espíritos de luz que sempre estão juntos de nós, nos envolvendo, nos intuindo, nos trazendo as boas novas. Que Deus e esses amigos da espiritualidade permitam que essa luz seja também derramada sobre todos os lares de cada um de nós, todas as pessoas que neles estão. Que todos recebam o benefício desse momento em que oramos através do estudo. Então, Pai misericordioso, é dessa forma que eu peço a permissão de iniciarmos os trabalhos nessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Então, hoje vamos continuar com os nossos estudos, né? Sobre a vida emocional dos médiuns, com foco nas suas questões de educação emocional e psíquica. E hoje o capítulo é mediunidade e tristeza. E a gente começa aqui fazendo uma citação do Evangelho de João, capítulo 11, versículos 9 e 10, que diz assim: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. A maioria de nós, médiuns, já renascemos tristes, com a tristeza quase sempre é um efeito de perdas e da terrível sensação de que algo muito essencial na nossa vida foi destruído. Então, reencarnamos com a sensação de que nos perdemos de nós próprios, de que nos desconectamos da imagem milenar divina, que traz em si o germe de um ser onipotente e capaz. É uma ferida, né, da fragilidade. Então, esse processo é um efeito interno da lei de causa e efeito, devido a posicionamentos pautados no narcisismo e no esbanjamento de bens divinos ao longo de sucessivas vidas no corpo físico, das nossas inúmeras reencarnações. Então, renascer médium é trazer consigo a missão de se desapegar de todas as ilusões que criamos sobre nós próprios e ter que realizar a educativa jornada ao encontro da verdade
sobre nós. E isso tudo, muitas vezes, entristece a alma, nos entristece. A tristeza, porém, é uma dor que nos conduz à internalização, à meditação, uma dor que nos empurra para dentro. Então, seu valoroso objetivo ou função corretiva é conduzir o indivíduo a olhar para si e perguntar: o que está faltando? O que te falta? Né? Não se trata somente da falta material, do necessário para viver. É muito mais do que isso. É importante avaliar o que falta na alma, o que falta no coração, o que falta para ter equilíbrio e viver de forma mais saudável. O que nos impede de ser alguém em paz? Ó tristeza, para que você me traz até a mim mesmo? São perguntas, né, que temos que responder. O profundo objetivo da tristeza é renovar o olhar sobre a vida, sobre o tempo, sobre as pessoas e sobre nós próprios. Adquirir bom senso e compreensão mais amplos sobre a realidade. Portanto, a permanência ou não da tristeza em nossa vida resulta de aceitarmos ou não a realidade. Então, quando resistimos e queremos mudar o que não está ao nosso alcance, o que não está do nosso gosto e o que não é de nosso dever, a tristeza permanece na sua ação corretiva. Na ausência, então, dessa aceitação, surge a rebeldia, a insatisfação, a desorientação, o desconforto em ter que lidar com o que não atende à nossa forma limitada e ilusória de ver a vida e a nós mesmos, embasada em desejos e interesses pessoais, né? Do nosso ego. Então, aceitar o que está fora do nosso alcance é parar de conflitar com aquilo que não podemos mudar. Imagine isso em acontecimentos, relacionamentos, vivências interiores e em quaisquer contextos da vida. A tristeza surge com o silencioso recado: seu limite é esse aqui. Não vá além e respeite a realidade daquilo que cerca seus amores, sua vida pessoal e os fatos da vida. Não nos não caiamos, né, nas garras da ilusão. Não existe tristeza somente por conta de perdas, mas toda perda causa muita tristeza. Há perdas onde existem ilusões sobre o que achamos que nos pertence ou sobre o que achamos ser nosso papel na existência. A aceitação é esse rompimento com a ilusão. É a consciência de que nos relacionamentos há um limite para interferir.
na vida alheia e de que, na vida material, toda conquista é transitória, restando, então, a única certeza de que a nossa missão transformadora é conosco mesmo. A aceitação traz paz interior e serenidade emocional. É o ponto de equilíbrio e de proteção para qualquer médium que deseje efetivamente exercer com proveito a sua tarefa mediúnica. A mediunidade, então, ela acalma, ela inspira, ela conecta com a essência da vida, produzindo alegria, bem-estar e a sustentação no clima da fé. A mediunidade, ela ilumina os caminhos. Cabe ao médium aceitar os avisos e os chamados para não tropeçar. Então, voltando ao Evangelho, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. A tristeza, então, é um traço muito pertinente a pessoas que padecem dessa dor emocional, que é a raiz dos quadros de amargura, azedume e agressividade. É, portanto, natural que seja esse o processo pelo qual a alma depura as suas dificuldades e as suas dores. O amor é como uma pepita de ouro depositada no fundo do inconsciente, que, ao ser encontrada, é retirada com impurezas e muito material a ser reciclado. A pepita traz agarrada em si as pedras duras que representam o sombrio de nós humanos. Então, o amor não se acaba, mas o sombrio pode destruir a relação, intoxicando-a com mágoas, desrespeito e perturbações variadas. Então, é por esse motivo sim, desculpe. Não é o amor que faz sofrer esse sombrio e gera as crises, quando toma conta da relação de amor, sufocando os sentimentos e multiplicando os conflitos e os desentendimentos. O amor não se acaba, mas o sombrio pode destruir a relação, isso eu já falei. É por esse motivo que há tanta dor nas separações e nos momentos confusos de um relacionamento. Então, o sombrio predomina e as pessoas não conseguem se desvincular umas das outras em bases equilibradas, porque estão se atacando, desesperadas, querendo salvar o afeto, sem ter noção de como fazer para alcançar esse objetivo. Então, há algo de errado nisso? Não. É assim que deve acontecer. Nenhum amor vem pronto e acabado. E se alguém quer que ele supere esse lado sombrio e ilumine, esses traços que podem arruinar uma união, deve entender que os vínculos afetivos são uma escola com aprendizados intermináveis
e que amor algum pode garantir um relacionamento se não cuidarmos das condições para que ele possa florescer em meio às sombras. Essas sombras e interiores que tentam sufocar. Então, o caminho do equilíbrio passa pela formação de um vínculo com a natureza essencial do ser e foi interrompido em algum momento no trajeto das reencarnações. A cura vem de uma boa dose de autoconhecimento, de um mergulho nas descobertas a seu respeito, conquistando, assim, gradativamente, a alegria de estruturar uma nova percepção da sua própria imagem. Nessa perspectiva da alma, a solidão tem também uma ampla conexão com a formação da identidade pessoal, sendo necessário talhar um alto perfil mais nítido e claro, enaltecendo valores legítimos, bagagem de vida e inserção produtiva estável em grupos sociais. Há muitas pessoas que dizem sofrer de solidão, porque não compreendem e nem conseguem sentir a importância de estar consigo mesmo. Não sabem que esse movimento é muito gratificante. Há um conceito cultural negativo que faz da solidão um problema, quando nem sempre é um problema. É um incentivo ao equilíbrio, quando se começa a descobrir os valores pessoais e ter a si próprio como o motivo principal de suas alegrias e motivações para viver. Lembra daquele eu interior, né? Esse entendimento do eu interior, né? Esse eu maior, né? Estamos falando disso. Então, o desenvolvimento do auto-amor, a melhoria progressiva do humor, ao abrir mão da autoimagem mental e a busca por uma aproximação sincera e rica de afeto, com certeza provocará reações alheias, motivadoras de novas tentativas e retomadas na vida de relação. Então, pouco a pouco, os relacionamentos novos serão construídos, permitindo-se saborear o prazer de boas amizades e companhias. Essa é a rota para superar a tristeza, o desamparo, já que a solidão nada mais é que a desconexão com a sua luz interior. Interessante, né? Vamos falar um pouco disso? Bastante interessante. Uma coisa que chama bastante atenção
a questão da tristeza, né? Que esse capítulo trata, a mediunidade e a tristeza. Por favor, Vanderlei. O que você- Bom, eu não me considero ainda um médium, então eu achei realmente tudo isso que foi exposto aí bem inusitado, né? Então eu devolvo a pergunta para vocês, né, que têm convivido com a mediunidade aí desde a infância, desde a tenridade e tal. E vocês realmente sentiram essa tristeza, essa conexão? Porque o que eu posso relatar, assim, uma experiência que eu estava escutando tudo, eu lembrei de uma passagem que eu tive, acredito que com os meus 13, 14 anos. Eu me encontrava numa fase, sei lá, muito difícil. Eu estava realmente à beira de uma depressão. E eu nem sabia, né? 14 anos eu nem sabia o que era depressão. E eu me lembro que durante mais ou menos uma semana eu sonhava toda noite que eu estava com pessoas assim maravilhosas, uma turma muito grande, eu me sentia muito amado, muito querido, né? Era uma coisa assim, que ao passo que acho que depois do terceiro dia eu já não via a hora da hora de dormir para me encontrar com essas pessoas, para você ver como eu fiquei nesse estado meio condicionado, que era aquele momento que eu realmente me encontrava com aquelas pessoas, né, que me faziam sentir muito bem, porque durante o tempo que eu estava acordado, realmente a minha vida não estava fazendo lá muito sentido. Isso durou mais ou menos uma semana, depois passou, eu senti, lógico, né, um vazio enorme, né, depois que passou, mas depois foram acontecendo outras coisas na vida, eu era adolescente e tudo, né, a gente sobreviveu e tô aqui até hoje. E foi a experiência mais próxima que eu tive com o que foi relatado hoje aqui, só que lógico, né? Não era uma coisa, eu acredito, atual, eu não sei também. Hoje, com esse conhecimento que eu tenho, quando a gente sonha, né? Que a gente volta ao plano espiritual e tudo mais, eu consigo realmente associar o que passou comigo na época. Então, tive um apoio muito ostensivo do plano espiritual na época. Mas aí agora, com tudo isso que foi relatado, né, dessa tristeza, eu acredito que somente, não sei, na minha opinião, vocês me corrijam se eu estiver errado, né, esse tipo de mediunidade mais ostensiva, sei lá, pode estar, vocês podem ter sentido alguma coisa assim ou não, ou eu estou errado, sei lá, eu queria ter um depoimento de um médium mais ostensivo, no caso, isso que eu conheço Não, mas aqui. aí, então, aí é uma questão bastante importante relatar para você. O fim da história é que é o mais importante. Então, eu nunca estive nesse lugar da preocupação de ser médium. A minha preocupação é de desenvolver a minha espiritualidade. E aí o final da história ela diz o seguinte: a mediunidade, ou seja, a sua espiritualidade, ela calma, inspira, conecta com a essência da vida, produzindo alegria, bem-estar e a sustentação no clima da fé. Então o que acontece, né, aí tentando responder o que você colocou, é que com 14 anos, quando você teve essa possibilidade, você alguma coisa merecedora, obviamente, de você, né? Você foi merecedor disso. Você recebeu uma ligação com esses espíritos que você imagina, né? Que podem ser reais ou não, mas você teve um contato para trazer a calma, a inspiração, né? E fazer uma conexão diferente com a vida que você estava entendendo. A espiritualidade e a mediunidade, quando a gente a estuda, e não só quando a gente a pratica, ela nos traz isso. Então, né, eu vou falar por mim. É difícil eu te responder porque eu tive a mesma coisa que você, uma ligação ostensiva, mas eu tinha um ambiente espiritual que me permitia que eu trabalhasse o tempo todo, que eu estudasse o tempo todo. Então, eu trouxe mais a inspiração, mais a conexão com a minha essência de vida, do que a tristeza especificamente, né? Porque
É para isso que a gente está, para isso que a gente está aqui. É para que a gente não saia aí achando que a mediunidade é uma questão de tristeza. Não, nós todos estamos no mundo de provas e expiação. Nós temos, né? Nós temos as nossas dificuldades e tem situações que nos abalam demais, né? Que nos levam a um profundo momento de tristeza. Quando isso acontece e você está conectado ao seu ser superior, né? Como diz, né? Quando você consegue andar no dia e não fica na noite, você tem essa facilidade. Bom, aí você começa a entender a facilidade que é a vida, que a tristeza é simplesmente uma maneira que você tem de internalizar alguma coisa, de entender, de codificar algo que faz parte da tua essência, do seu desenvolvimento, né? Que é necessário você ter a tristeza. Então, a tristeza não é nada ruim. Ela é uma forma de te catapultar, de te levar para um estado meditativo, né? Te empurrar mais para dentro, para que você interiorize, para que você fique mais consigo mesmo. E aí é esse estado mediúnico que ele coloca que é muito importante, você desenvolver a sua mediunidade, né? Desenvolver a sua espiritualidade, ela está nesse lugar de, ele fala, né? Você vai sentir, você vai perceber o que falta na alma, o que falta no coração, o que falta para ter equilíbrio e viver da forma mais saudável. É nos momentos de tristeza que a gente consegue buscar isso, né? É nos momentos difíceis é que a gente tem que experimentar a paz interior. Essa que é a questão. Você dá para entender assim? Todos vocês entendem dessa forma esse capítulo? Ou tem alguma coisa que ficou para trás que não é. Porque ele trata. Pode falar. A gente pode afirmar que a tristeza é um estado de espírito, e se for essa tristeza, eu acho que já até foi dito, pode nos levar a desencadear a outros movimentos de frustração, de raiva, de ódio. Sim. Então, Luiz, a tristeza é um sentimento, né? Então, sempre vamos levar o que é um sentimento. Ela é trazida por uma emoção, por exemplo, a raiva ou o ódio, que é um elemento que te leva quimicamente a um lugar, e a insistência desse lugar, né, a permanência sua nesse lugar, te leva à tristeza, né? E por que a gente permanece nesse lugar? Qual o motivo? Qual é o elemento motivador que faz com que a gente se mantenha nesse lugar? Basicamente, é a nossa dificuldade de elevar. Quando a gente não consegue, né, se conectar ao que é maior do que a gente, então o que nós ficamos? Nós ficamos no campo do mental, da nossa mente. A nossa mente, então, ela fica trabalhando o tempo todo dentro desse elemento tristeza e eu vou aumentando, ampliando essa tristeza. Por quê? Porque eu não me desconecto dela. Eu não tenho um ambiente de desconexão. Eu preciso, né, a espiritualidade, a mediunidade, etc., ela é um elemento que te leva a essa desconexão da tristeza. Então, se você, a tristeza, ela te leva para o lugar do ódio, etc. e tal, é o contrário, o ódio é que te leva ao lugar da tristeza. E aí aquilo vai te deixando abatido, né, entristecido, fisicamente ruim, né? Porque você não consegue codificar esse sentimento que você está tendo, você não consegue ler esse sentimento e trabalhar com esse sentimento que é exatamente a sua espiritualidade. O Ricardo quer falar alguma coisa? Por favor. Eu queria dizer o seguinte, que todos nós, como espíritos em desenvolvimento, nós estamos aqui nesse planeta com o nosso aprendizado, é o que nós estamos fazendo nesse momento aqui. Então, é a primeira coisa que nós temos que aceitar, né? Segundo, que as nossas emoções, todas elas, fazem parte do nosso dia a dia.
não é porque eu vou para uma casa espírita e eu vou participar de uma sessão mediúnica que não tem nada a ver com a minha vida emocional, né? Então, eu tenho dias que eu vou me sentir triste, tem dias que eu vou me sentir solitário, né? Eu particularmente gosto de me recolher, né? Para pensar, para refletir, né? Para estar aqui nesse momento hoje, né? Falando com vocês. Então, faz parte da nossa vida emocional. O que nós temos que aprender, e isso não tem nada a ver do fato de eu ser médium ostensivo ou não, porque nós estamos, assim, no nosso dia a dia, vivendo nos dois mundos. Eu gosto sempre de repetir isso. Nós vivemos em dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material, ao mesmo tempo. Não é só quando a gente vai na casa espírita ou vem numa reunião como essa nossa, que a gente vai e conectar com o mundo espiritual. Você está conectando todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, né? Essa abertura para o mundo espiritual, ela se dá sempre. Então, nós estamos em contato com a espiritualidade e a nossa sombra, ela continua existindo e ela se conecta com a sombra de espíritos encarnados ou desencarnados, e enfim, né? Então, esse é o depoimento que eu queria dar. Então, desde que eu passei a entender a espiritualidade na minha família, né? Eu sempre tive essa conexão comigo mesmo, né? Embora eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, graças, né, aos nossos trabalhos, graças ao SPI, né? Agradeço muito a essa casa por tudo que ela representa para mim. Mas esse é o ponto, né? Eu não estou estudando para ser médium, eu estou estudando para ser um espírito do bem, né? Nós não vamos formar médios, nós vamos formar espíritos, e muito menos espíritas, né? Então, esse é o ponto. A nossa vida emocional é a nossa vida emocional. E ponto final. E essa evolução, como eu falei, nós conversamos, eu e a Ana Lúcia, acho que segunda-feira, evoluir dói. Evoluir nos deixa triste. Porque a gente, sabe, vive naquela ilusão de que a gente, né? Mas, para evoluir, a gente tem que olhar para dentro de nós e aceitar o que nós somos, para que a gente desenvolva e que a gente passe a nos conhecer, né? Através dessa ajuda espiritual entre todos nós e dessa conexão que existe entre todos nós e o mundo espiritual. E é isso. É bem por aí. E aqui nesse capítulo ele fala que você levantou novamente a mão, Gui. Sua mão está levantada. Você quer falar de novo? Não. Vou baixar agora. Baixou? Baixou. Não, é que você estava baixado e você levantou. Então, ele diz aqui, eu acho que eu ressaltei aqui para retomar esse ponto, ele diz o seguinte, para explicar melhor para você isso. O profundo objetivo da tristeza é renovar o olhar sobre a vida, o tempo, as pessoas e nós próprios. Adquirir bom senso e compreensão mais amplos sobre a realidade. Portanto, a permanência ou não da tristeza em nossa vida resulta de aceitarmos ou não a realidade.
Então, tem um objetivo, a tristeza, muito bom de ser entendido, né? E aceitar. Então, é aquela velha história. Aí vem essa questão que sempre falo do copo cheio, do copo vazio. Como é que a gente vê? Basicamente, os médiuns ostensivos que eu conheci ao longo da vida, eles sempre sofreram demais. Ou seja, eles sempre trouxeram a tristeza de uma forma muito maior, né? Um diapasão muito mais alto, uma nota maior do que o aprendizado que ele está tendo sobre aquela tristeza. Então, sempre que eu encontro, né, esses médiuns mais suspensivos, não sei como explicar, mas eu passei por muitos desses, né, que sempre quando você perguntava a ele como estava, ele dizia: meu marido continua ruim, minha sogra está assim, meu sogro está assim, não sei o quê, meu filho. É o tempo todo uma ode à tristeza, sempre enaltecendo a tristeza e indo à casa espírita para diminuir essa tristeza, né? E aí ele diz uma coisa que muito, muito importante, né? Essa, para mim, é a falta de aceitação. É um não trabalho mediúnico, né? É a antítese do trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico é exatamente assim: pera um pouco, eu não tenho que olhar para a dor que eu estou passando e colocar mais dor sobre ela. Eu tenho que colocar o meu amor sobre ela. Eu tenho que colocar a minha elevação sobre essa dor para que eu consiga suplantá-la. E a maioria das pessoas que eu vi ao longo da minha vida não conseguiam suplantar as suas dores, né? Permaneciam nesse lugar o tempo todo. E aí você fala: poxa, é muito dolorido isso. Por isso que a gente tem que olhar, ver o quão importante é esse campo da mediunidade, dessa ligação espiritual que a gente tem, para poder não permanecer nesse lugar, né, da tristeza, que é algo que eu vejo muitos ficarem nesse lugar. A Selminha quer falar, por favor. Mutado o seu microfone. Oi? Agora sim, agora estamos escutando. Não, só uma lembrança que eu tive. Vida de mãe é ver desenho, né? Aí tem aquele filme Divertidamente, não sei se você já assistiu. Muito bom. Falam sobre, né? É bem legal, né? Muito bom. No filme, a todo momento, a alegria tenta fazer a tristeza não participar da vida da principal personagem, né? E a todo momento ela tenta, né, que ela não participe, que ela não tenha momentos tristes. E a partir do momento que a tristeza consegue o comando, ela passa de fase, ela entende o que estava acontecendo, e para ela conseguir, né, evoluir, ela tem que passar por aquilo, né? É ruim, muito bom. É difícil, mas foi a partir do momento que ela aceitou, que ela entendeu, né? Ela conseguiu se renovar. É bem legal, é bem ilustrativo. Muito bom esse filme. Quem não assistiu, eu indico. É muito bom. É um livro que, em cursos de psicologia e tudo mais, pedem para assistir, para as pessoas assistirem, para entender melhor, né, como funcionam as emoções dentro de nós. E eles só trabalham as 5 emoções, né? Então, por isso que eu digo, quando a gente fala de tristeza, já é o sentimento, é algo que permanece, né? Não é em si a emoção. É bem legal. É bem a realidade, né? Vai lá. A Ana, depois a Beatriz. Ana. Bom, eu acho que eu senti Mutou, Ana. Ficou mudo. Não estou escutando sua voz. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim, voltou. Agora sim. Eu acho que eu compartilho assim do Vanderlei. Eu também tive um período em que eu acho que a adolescência e alguma potencialidade de perceber mais coisas me deixaram mais apreensiva, né? Uma expectativa, né? E um conflito muito grande
que foi acompanhando durante um período da vida entre aquilo que seria padrão de desenvolvimento mediúnico de um médium, que a gente fica muitas vezes vinculado a padrões, o que é um médium, como ele tem que se portar, o que ele precisa fazer, né? E eu, na verdade, venho de um período em que as casas espíritas eram extremamente organizadas e de uma maneira que o médium tinha padrões onde ele tinha que caminhar dentro daquelas 4 linhas, né, que não era da Constituição, mas eram 4, era aquele ponto de comportamento, e havia, eu não posso dizer a tristeza, mas o conflito, né, o conflito que vinha de uma expectativa, de um olhar do que a mediunidade ia mudar na minha vida. O que era e o que significava ser médium, estar em alguma tarefa fenomenológica, porque a gente está falando aqui de desenvolver a espiritualidade, né? Hoje se fala em desenvolver a espiritualidade, mas eu venho de um período em que se pensava na questão fenomenológica, né? Como você, como médium psicofônico, como você tem que se comportar, o que você tem que fazer numa mesa de reunião, quais são os seus hábitos, o que você precisa mudar. Então, existia um volume de informação que, quando você está também construindo a tua personalidade, crescendo, se adaptando, né, isso tudo fica bastante confuso, né? Mas eu sinto que isso foi mudando ao longo da história, né, da minha frequência dentro da casa espírita, mas eu queria destacar que existem momentos em que, eu não sei aqui os médiuns, mas eu tive momentos que eu lembro que quando eu cheguei na SPI, eu estava extremamente sensibilizada, em desequilíbrio. Eu não vou afirmar que havia uma obsessão, mas havia um desequilíbrio, né, emocional, sendo que eu já tinha participado de casa espírita, já tinha participado de reuniões onde o aspecto fenomenológico da mediunidade eu exercia, mas a espiritualidade não. Então, uma coisa é você dizer, eu sou médium psicofônico, trabalho numa reunião de desobsessão e eu estou lá há tanto tempo, e isso é uma coisa muito diferente, e eu fui me deparar com isso um tempo depois, quando eu tive que me afastar dos trabalhos mediúnicos, da casa espírita, porque tive filhos, engravidei, então fiquei 2 anos fora de qualquer tarefa, e nesse momento bateu a porta o desequilíbrio, ou seja, a falta daquele suporte que nós, como espíritos, precisamos desenvolver para nós mesmos, né? Essa base da espiritualidade, que independentemente se você está dentro da casa espírita, se você está em reuniões de prática mediúnica ou não, você mantém. Ela te sustenta, ela te equilibra, né? Ela te dá um suporte, te coloca cada dia pedindo um passo à frente nesse autoconhecimento. Então, muitos de nós entramos na casa espírita, muitas vezes com essa intenção do desenvolvimento fenomenológico. E a espiritualidade, né, o desenvolvimento interior não acompanha. Aí nós nos perdemos.
Então, essa é o meu depoimento. Não, bom, muito bom. Excelente. É isso aí. Esse entendimento é muito importante, né? Nesse processo que evoluímos, né? Da nossa evolução. Da própria casa espírita nesse lugar. Eu acho muito, muito importante. Beatriz está com a mão levantada. Precisa abrir seu microfone. Pode falar. Eu queria complementar só um pouquinho aquilo que a Selminha estava falando a respeito lá do filme Divertidamente, porque assim, quem não viu realmente eu também recomendo, que é um filme de uma maneira assim didática e lúdica e facilita a compreensão. Agora, o livro que nós em vários momentos, ele vai pedindo que a gente entenda, compreenda os sentimentos e aceite, porque tem coisas que não estão ao nosso alcance mudar. E na fala do Ricardo, já nos 2 momentos que ele falou, eu achei muito interessante porque ele deixa isso muito claro. A gente não tem que, por exemplo, lutar contra alguns desses sentimentos. Você tem que aceitar, entender. Não, claro, não existe aquela coisa, né? Se você permanece num sentimento de tristeza constante, ou mesmo de uma raiva que não te deixa, não te abandona, claro que tem um desequilíbrio aí, tem alguma coisa que não está rolando direito. Mas, se você entender, aceitar que esses sentimentos todos, e que ele vai falando de uma maneira bem didática, você vai passando dentro daquilo que a gente está buscando. É a coisa do ego. É a partir disso que você vai começando a adquirir mais segurança diante das emoções, dos seus sentimentos, e vai poder alcançar aquilo que eu acho que a gente veio para cá para fazer isso, que é a evolução, é a sua melhora como espírito. Legal, muito bom. Obrigado, Bia. Obrigado mesmo. Acho que é interessante isso que a Bia está trazendo para a gente ter uma reflexão também, para tirar um pouco do discurso e ir para um pouco a prática, né? E no campo prático, basicamente, quem exerceu, né, o trabalho mediúnico, quem sempre esteve nas casas espíritas e recebendo ali processos, né, de subjugação, de obsessão, etc. e tal. Basicamente, todos esses espíritos sofredores que estão em sofrimento, eles passaram na vida, na sua vida material, na sua vida enquanto espíritos encarnados, por emoções que eles não conseguiram suplantar. Emoções que eles não conseguiram entender, codificar, né, e trabalhar essas emoções. Então, né, os espíritos sofredores, de uma maneira geral, eles trazem as suas emoções. E por isso que quando nós estudamos a mediunidade, nós precisamos entender as emoções, nos compreendermos, né? Ter um entendimento maior de nós mesmos, porque senão a gente fica tentando atender sem entender aquilo que nós estamos atendendo. Esse é um grande problema de reuniões espíritas, tem? Então, codificar o que é a tristeza, o que é a raiva, né? Como ela se coloca de determinadas maneiras naquele momento, para que você consiga identificar e acolher isso que está acontecendo. Porque as emoções, a gente precisa acolhê-las. Se eu tenho domínio, se eu tenho equilíbrio, eu consigo acolher. Se eu não tenho, eu preciso de alguém que me ajude a acolher aquilo que eu estou sentindo, que me traga um pouco mais de esclarecimento, de entendimento, de compreensão daquilo que eu estou passando. Então, no momento em que a gente faz a reunião mediúnica, a gente percebe esses espíritos
que trazem essas emoções, né, que vêm com emoções fortes, né, com raiva, com desprezo, com tristeza, com vários, né, elementos a maioria deles sempre muito forte, muito intensa, e que não conseguem se libertar daquilo, porque suas mentes prenderam, eles ficaram presos a um momento, entendeu? Olha que coisa interessante. Ou seja, você passa por um determinado momento, por alguma coisa, e você não consegue sair daquele momento. Você fica preso àquele momento, né? Então, é interessante como isso é bom para que a gente possa ampliar os nossos entendimentos, a nossa compreensão e melhorar a nossa performance, né, enquanto seres emocionais. Pati, por favor. Bem-vinda. Está mutado o seu microfone, precisa desmutar. Pronto? Bom, agora sim, deu. Eu, antes de entrar no espia, acho que faz 7, 8 anos, eu entrei realmente emocionalmente desequilibrada. Eu consegui me equilibrar. Eu imagino que achei que tivesse evoluído espiritualmente. Me identifiquei muito com esse grupo e veio a pandemia. E achei que e tudo corria às mil maravilhas, estava tudo assim perfeitamente alinhado na minha vida. Quando veio a pandemia, que a gente se afastou, eu comecei a assistir as palestras, aí comecei a ficar preguiçosa, comecei a parar de assistir as palestras e comecei a me afastar. Minha vida andou para trás de uma forma absurda. Quando eu voltei tô voltando aos poucos a frequentar a casa, a frequentar as reuniões. Eu não sei, parece que eu baixo a guarda perto desse grupo espírita, desse grupo do espírito. É como se eu me permitisse limpar, como se eu me permitisse abrir, deixar os sentimentos ruins saírem, porque o Ricardo me falou uma vez, você está trancando muitos sentimentos, teus sentimentos ruins, você está fechando eles dentro de você. E eu não sabia como tirar. E perto de vocês, parece que eu consigo. É como se eu me abrisse, como se eu conseguisse me libertar. Bacana. Então, muito obrigado pelo o seu mínimo que eu posso depoimento. fazer é agradecer. Muito bom o seu depoimento, mas o que eu acho importante você ter consciência é de que você está entendendo a importância de fortalecer a tua vida espiritual. Não é estar junto de nós. Nós estamos aqui nos curando. Nós estamos no processo de cura. Todos nós. Né? Porque entendemos isso tudo que está aqui escrito, que nós trazemos a tristeza, que nós trazemos o orgulho, o egoísmo, nós trazemos tudo isso. E nós precisamos de um ambiente de cura. Esse é um ambiente de cura. Pode falar. Você falou alguma coisa? Não, eu frequentei outros centros, mas o único centro que eu consegui me sentir em casa foi com vocês. Fico feliz. Eu não sei como interpretar, eu não sei se a gente cria uma certa dependência, ou eu não sei se a gente se identifica, mas eu realmente me identifiquei demais com esse centro. Foi onde eu me senti em casa. Ficamos felizes. E ficamos felizes por você entender que a necessidade de voltar, de retomar e de estar aqui com a gente nesse processo de cura, né? Essa busca da nossa cura. Então, quando a gente está falando de reforma íntima, quando a gente está falando, nós estamos buscando a nossa cura, buscando o nosso melhor entendimento de quem somos e o que estamos fazendo aqui. É sempre isso. A gente está o tempo todo um lembrando os outros
que nós estamos fazendo aqui? Essa lembrança que é importante. O Ricardo tem, mas pode falar aí. Eu queria dizer que algumas fases da nossa vida a gente recebe o que merece. Em outras, a gente encontra aquilo que nós precisamos. No entanto, existem alguns ciclos, né? Algumas fases da vida nos quais a gente recebe aquilo que precisa junto com o que a gente merece. E isso é aquela fase do salto quântico, sabe? Que a gente costuma falar, dessa evolução. E aí a gente tem um período de calmaria e depois começa tudo de novo, né? Então, é importante a gente ter essa situação, né? essa condição bem clara para a gente, né? Então, lá atrás de hoje, né, quando o Vanderlei falou, é bem isso, né? Então, a gente tem fase que você tem o que merece, tem fase que você encontra o que precisa. Agora, tem fase que as duas coisas vão acontecer né, ao mesmo tempo, nesse ciclo. E aí você tem a chance de ganhar um degrau aí na evolução. E isso é o que nos permite entender um pouco de quem nós somos e o que nós queremos, né? Boa. Muito bom. Então, vou para o encerramento, pegando o último parágrafo do livro. Eu acho muito, muito, muito importante dormirmos com essa reflexão e levarmos ao longo de toda a semana essa reflexão. Ele diz o seguinte, que a mediunidade ilumina os caminhos. E aí, falando o que você disse, o que você trouxe, Paty. Cabe ao médium, nós que estamos aqui, os medianeiros, os médiuns que estão aqui estudando, aceitar os avisos e os chamados para não tropeçar. Então, nós estamos o tempo todo sendo chamados. O tempo todo. E todas as pessoas que entendem a vida espiritual, as que não entendem, mantêm o seu estado de ignorância. As que não entendem, as que têm uma compreensão, então precisam ter consciência cada vez maior disso. Nós estamos, né, as dificuldades, as barreiras, é um chamamento. E aí, quando a gente é chamado e a gente tem esse espaço, esse lugar onde a gente pode trocar ali os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas incompreensões, as nossas dificuldades, né, buscar esse melhor entendimento, isso vai nos dando a força espiritual que tanto precisamos para conseguirmos passar nessa vida, né, de uma forma melhor, de uma forma mais rica, com maior felicidade. É isso que eu acho que esse capítulo quer dizer. Ele quer falar muito sobre essa questão de cuidado com a tristeza, né? Se a gente se mantiver nela e não entender, não codificá-la, não tiver aceitação e trabalhar nela, que é o gostoso e interessante, o importante é trabalhar em cima dessa tristeza, a gente vai sofrer, a gente vai ter um sofrimento cada vez maior. E não é isso que a espiritualidade quer. A espiritualidade quer que a gente se torne pessoas mais esclarecidas, mais iluminadas, mais preparadas para as tuas dificuldades e, quiçá, ajudar as dificuldades dos outros. Fechou? Tá bem? Então vamos encerrar. Muitos chamados, né? Muitos chamados. Chamados e poucos escolhidos. É isso aí. Então vamos equilibrar um pouco mais isso aí. Muitos chamados, muitos escolhidos. É isso aí. Vamos buscar, né? Boa. Muito bom.
Alguém sente vontade de fazer um encerramento de hoje? Alguém está assim se sentindo envolvido da noite? Você, Bia? Eu posso tentar, Marcelo. Não, então tente. Eu só vou pedir para lembrar a todos que vocês estão tratando de alguém, né, de algum espírito que está em sofrimento, e que só você sabe que esse espírito está em sofrimento, e não deixe de, agora, nesse momento em que a Bia vai fazer a oração final, de elevar os seus pensamentos a essa pessoa, para que ela possa receber a sua oração, as suas vibrações de amor. Por favor, Bia, fique à vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de pedir sempre forças, esclarecimentos junto com esse médium, médios da casa, do médium, a nos manter conectados com o nosso objetivo desse que é, antes de mais nada, buscar o nosso autoconhecimento, para que a partir desse autoconhecimento, como o Marcelo falou há pouco, a partir disso, a gente possa contribuir de alguma maneira a evolução e o esclarecimento. Já conseguimos fazer isso. A gente vai estar já num caminho um pouco mais elevado. Disposto, né, a fazer o nosso trabalho. Mas é um desafio que a gente tem que mostrar esse autoconhecimento e essa evolução. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, a oportunidade das pessoas que estão dividindo. Isso eu queria agradecer. Os mentores. Para ajudar as pessoas, cada um. E obrigado. Infelizmente, o seu microfone está falhando bastante, a gente perdeu muita coisa. Puxa, Mas a gente entendeu, nós entendemos a sua mensagem, boa parte dela. Estamos felizes. eu acho que tem havido muita falha também na internet. Eu acho que Pena essa, que eu estava perto aqui, porque eu estou bem com É. o celular está apoiado no lugar. não tem problema, mas a gente entendeu a sua mensagem, nós entendemos a sua ligação, a sua vontade de expressar o amor que você tem pelo grupo, por tudo que você faz. E é isso, mantermos esse diapasão de amor, né, esse diapasão de luz, durante toda a semana, para que possamos retornar sempre trazendo mais aprendizado, mais espiritualidade para dentro das nossas vidas. Obrigado, Guia. Obrigado a todos vocês nessa noite e que possamos, né, trazer aos nossos familiares essa calma, essa serenidade que recebemos essa noite. Que assim seja.